E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Acalanto, direto de São José do Rio Preto, chegando com mais uma coletânea de relatos. Me digam, de onde vocês estão me acompanhando? Comente sua cidade e aproveite para contar também se já rolou alguma história assustadora aí na sua região. Deixa o like e vamos para os relatos. Sou Lucas e cresci numa fazenda no interior do Paraná, cercado por histórias de assombrações e avisos sombrios. Meu pai, um homem taciturno e de poucas palavras, sempre me alertava: nunca subi perto do curral à noite. Eu achava que era apenas mais uma das superstições dos antigos. Mas na noite em que decidi desafiar o conselho dele, algo mudou para sempre. A fazenda era extensa, com plantações a perder de vista e um brejo que serpenteava pelas suas bordas como uma cobra enroscada. Durante o dia, era um lugar de trabalho intenso, um ciclo infindável de plantar e colher. À noite, porém, o ar tornava-se imóvel e pesado, como se algo aguardasse nas sombras. Meus avós sempre diziam que espíritos antigos vagavam por ali, mas eu nunca acreditei. Não até aquela noite. Era uma noite escura de inverno, o tipo de escuridão que parece engolir qualquer luz da lanterna. Guiado pela curiosidade e pelo desejo de provar a mim mesmo que não havia nada a temer, caminhei até o curral, sentindo o frio assobiando ao meu redor. Lembrei da advertência de meu pai e por um momento hesitei, mas algo dentro de mim sussurrava para desafiar o desconhecido. Deixei escapar um assovio curto, que se dissipou na vastidão escura do brejo. Logo após o som sumir, o mundo que eu conhecia parecia mudar. O silêncio que se seguiu ao assovio era quase palpável, até que de repente ouvi um assovio estranho de volta, uma resposta distante e cavernosa que se ergueu do brejo. Senti um arrepio descer pela espinha, mas estava determinado a descobrir a verdade. Decidi seguir o som e me aproximei mais das águas do brejo, o coração pulsando como um tambor que anuncia um desastre. À medida que me aproximava, percebi algo à margem do brejo. A lua, antes escondida por nuvens, se filtrava pelas árvores, revelando parcialmente uma forma humana. A princípio, achei que era apenas um pedaço de madeira ou um jogo de luz e sombras. Mas então, a coisa se mexeu. Era um homem, ou algo que havia sido um homem em alguma época distante. Sua pele lembrava a textura do couro velho e desgastado, e os seus olhos, ou o que restava deles, brilhavam com um sereno e assustador conhecimento. Ele ergueu o rosto em minha direção, trazendo um pavor inexplicável e ancestral que quase me paralisou. A figura assoviou novamente, desta vez em um tom que eu juraria ser uma canção antiga e esquecida. Um chamado. Minha mente lutava para entender, enquanto meus pés moviam-se involuntariamente para o brejo, cada passo levando-me mais fundo em águas lamacentas e traiçoeiras. Quando dei por mim, estava com a água até a cintura, o frio me envolvendo como um manto gélido. Naquele momento, o céu se escureceu, como se um manto negro fosse atirado sobre a lua. A figura estendeu a mão, convidando-me a segui-la para as profundezas do brejo. Foi quando entendi. Aquele não era um convite, era uma convocação, um chamado irresistível para além da vida e da morte, um legado sombrio da terra antiga. Mas algo em mim reagiu. Talvez fosse o sangue dos meus ancestrais, talvez apenas uma centelha de pura vontade de viver. Rompi o transe e forcei meu corpo a recuar. As águas pareciam querer me puxar de volta, como se mãos invisíveis tentassem me prender. Mas eu lutei com todas as minhas forças, cada passo um esforço monumental, até finalmente alcançar a margem. Quando olhei para trás, a figura havia sumido, como se nunca tivesse existido. O brejo estava quieto novamente, nada mais do que um espaço vazio e silencioso sob a luz da lua, que despontava novamente entre as nuvens. Atravessei todo o caminho de volta à minha casa com o coração palpitante e a certeza de que não estava sozinho na escuridão. Me tranquei em meu quarto e esperei o dia surgir.
enquanto a mente, ainda confusa, tentava decifrar o ocorrido. No dia seguinte, encontrei meu pai no café da manhã. Ele me olhou de relance, sabendo que o avisei havia sido desobedecido, mas nada disse. Talvez ele soubesse que alguns segredos não deveriam ser compartilhados, mas vividos. Os dias se passaram, mas a lembrança daquele encontro nunca diminuiu. Desde então, nunca mais assoviei à noite perto do curral. O brejo continuou ali, silencioso e cheio de sombras, esperando pacientemente por outro incauto que ousasse desafiar aquilo que deveria ser respeitado. E até hoje, ainda me pergunto o que teria acontecido se não tivesse escapado daquela terra traiçoeira. A figura teria me levado? Ou foi apenas um aviso para não retornar? Nunca saberei com certeza, mas agora entendo o porquê do aviso antigo de meu pai. Naquelas terras vazias e silenciosas, há coisas que o tempo não apaga, e eu aprendi a respeitá-las, mantendo-me à distância, debaixo do olhar atento da lua. Me chamo Bento, e o que vou contar aconteceu há alguns anos, em nossa velha fazenda no interior de Minas Gerais. Naquela noite, eu estava sozinho, pois minha família tinha ido visitar parentes na cidade vizinha, e eu havia ficado para cuidar dos animais. Já passava das 8 da noite quando um forasteiro apareceu por lá. Parecia um boiadeiro dos velhos tempos, com roupas surradas e a poeira do caminho cobrindo suas botas e chapéu. Tinha um olhar distante, mas educado. Pediu pouso e, como era de nosso costume, ofereci a ele abrigo no alpendre. Notei algo peculiar enquanto conversávamos. Ele falava de bois e caminhadas por terras que hoje são atravessadas por rodovias. Falava de um tempo em que o único jeito de mover uma boiada era conduzindo a pé. A conversa logo se tornou enigmática, com ele mencionando nomes de outros boiadeiros que já não estavam entre nós, como se ainda cavaleassem ao seu lado. O vento soprou mais forte naquela noite, carregando consigo rumores de antigas melodias, aquelas canções que os vaqueiros cantam ao conduzir o gado. Não lembro bem quando dormi, mas quando o primeiro raio de sol apareceu, o lugar onde o boiadeiro repousava estava vazio, apenas as marcas no chão provando que alguém estivera ali. Acordei sobressaltado, sentindo um frio estranho enquanto atravessava o pátio em direção ao curral. A manhã trazia uma luz pálida e insuficiente, ocultando o verde das pastagens num tom de cinza inquietante. Não vi sinal dos animais, as vacas, os bezerros, nada. A porteira estava aberta, balançando lentamente com a brisa que parecia sempre uivar. Fui até o celeiro, onde as sombras pareciam se esticar e tomar formas aterradoras. Foi lá que encontrei um cordão esquecido pelo boiadeiro, feito de couro e desgaste do tempo. Passando o dedo sobre o nó, um calafrio cortou minha espinha. Era um cordão de ferro antigo, com a marca de uma estrela de 5 pontas, desgastada, mas ainda visível. O dia prosseguiu com uma série de eventos inexplicáveis. Minhas tentativas de receber ajuda falharam, já que o telefone não dava sinal, e nem a caminhada até a vizinhança trouxera qualquer alívio. Todos pareciam ocupar-se de funerais e lamentos por animais perdidos dali também. As estradas pareciam se estendiam para um vazio sem graça e desolador. A cada crepúsculo, o mesmo vento puxava a canção dos vaqueiros, e as sombras não pareciam naturais, mas como espectros cobertos por uma textura em constante movimento. Uma consciência lúgubre e silenciosa tomou conta da fazenda, sufocando até os mais simples dos sons, como se eu estivesse pisando sobre memórias enterradas. A noite culminou em um mar de nevoeiro surpreendente, denso e opressor, que se espalhou como um rio de sombra, invadindo cada canto, envolvendo a casa e as terras ao redor. As nuvens desciam quase até o chão, ocultando tudo, perturbando a visão e a lógica. E então ouvi o trotar distante de cavalos,
se aproximando com um ritmo que parecia combinar com a batida incerta do meu coração. Ouvi o gado caminhando por entre o nevoeiro, seguido por assobios longínquos e gritos inumanos que não paravam de ressoar nos ouvidos mais atentos à madrugada. Correndo pelas lembranças registradas na brisa, vozes chamavam por nomes que eu nunca conheci, mas que de alguma forma sabia que pertenciam àqueles que guiavam seus rebanhos pelas estradas há muito esquecidas. Com o céu quase amanhecendo, saí para ver a origem dessa procissão espectral. A névoa se dissolvia lentamente, como se uma nova realidade estivesse traçando seu caminho pelo cenário já desfeito. Do meio da névoa surgiu ele, o boiadeiro da noite anterior, marchando ao lado de uma infindável corrente de sombras. Ao cruzarem a curva do horizonte, ele virou-se uma última vez para mim, e o semblante estava tão sereno quanto ameaçador, como se dissesse que aquele caminho pertencia a eles e que nada neste mundo poderia mudar aquela rota ancestral. De repente, tudo se acalmou, e percebi o silêncio sublime que restava, apenas rompido pelas primeiras fagulhas do dia. Fui ao curral e, como em resposta ao meu desespero inicial, todos os animais estavam lá, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma explicação para o que vivi naquelas horas atordoantes. Confesso que uma parte de mim ainda acredita que tenha vivido um resquício de tempo, uma repetição de histórias que findaram antes do meu nascimento, mas que de algum modo ainda ecoam pelas terras mineiras. Guardando o segredo do cordão de couro, não ouso discutir tais eventos com estranhos. Quando encontro outros boiadeiros, cada pequeno gesto e lapso de memória é um lembrete de que eles ainda montam por entre nós, invisíveis, mas nunca ausentes. Essa é a minha história, a lembrança de um homem que certa noite, numa velha fazenda, teve um encontro com uma alma saudosista, e desde então vive com o desconforto de saber que algumas passagens nunca realmente fecham suas portas para o reino dos vivos. Sempre soube que havia algo de diferente em nossa família. Meu nome é Mateus. Nasci e cresci num pequeno vilarejo oculto entre as serras de Minas Gerais, um lugar onde as brumas encobrem segredos que se estendem por gerações. Nosso vilarejo era pacato, até a noite em que tudo mudou. João, meu irmão mais novo e sétimo filho de nossa família, sempre foi especial. Desde pequeno, havia algo de enigmático e misterioso em seus olhos escuros, algo que nenhum de nós conseguia entender. Na infância, ele era quieto, mas havia uma inquietação em sua presença que apenas crescia ao final de cada mês. Todos no vilarejo cochichavam, relembrando antigas lendas sobre o sétimo filho, amaldiçoado a se transformar em lobisomem durante a lua cheia. Sempre achei que eram apenas histórias, mas então, aquela noite de agosto chegou. A lua cheia estava imensa e brilhante no céu, iluminando os campos que rodeavam nossa casa. Ouvimos os bois mugindo freneticamente, seguidos de um som que nos gelou a espinha, um uivo profundo, visceral. Meu pai empalideceu ao ouvir, e minha mãe fez o sinal da cruz. "Fiquem dentro de casa", ordenou meu pai, antes de sair, segurando firme a única bala de prata de que ouvimos falar. Uma herança de nosso avô, um amuleto contra o mal, diziam. Fiquei paralisado, sentimentos desencontrados me sufocando. Precisava encontrar João, precisava entender o que estava acontecendo. Puxei minha lanterna e segui pelas sombras da noite. O caminho entre nossa casa e o pasto parecia nunca acabar. Lá, na beira do campo devastado, encontrei João. Só que ele não era mais apenas meu irmão. Um ser monstruoso, coberto com uma pelagem espessa e olhos fulgurantes, estava diante de mim. Todos os rumores eram verdadeiros. Meu irmão havia se tornado uma criatura das sombras, uma fera implacável. Havia desolação e desespero em seus olhos. João lutava contra o predador em que havia se transformado, os resquícios de sua humanidade tentando emergir para a superfície. Meu coração pesava com essa terrível revelação. Mas apenas um instante depois, ele correu de maneira selvagem, desaparecendo na escuridão. Corri atrás dele,
o medo pulsando com cada batida do meu coração. Ouvi disparos ao longe. Meu pai havia sacado a valiosa bala de prata. Sabia o que precisava ser feito para livrar João daquela maldição. Mas um tiro errado significaria a morte, a perda da única chance de salvá-lo. No campo iluminado apenas pela luz pálida da lua, me esgueirei por entre arbustos e árvores, atraído pelos sons dos galhos quebrando e da besta feroz que antes era meu irmão. O campo tinha se tornado uma arena, um teatro onde o final incerto nos aguardava. Ouvi o uivo original, seguido de uma resposta. Meu pai gritava, desesperado. Entre as sombras, vi meu pai apontando a espingarda, nossa última esperança. "João!" gritei, sabendo que ele estava lutando contra sua própria fera interior. Foi então que o vi sofrer uma última transformação. Aquilo que antes o consumia hesitou, os olhos mortais tornando-se, ainda que por um momento ínfimo, os olhos do meu irmão. Lágrimas escorriam. Meu pai hesitou, mas eu sabia que para que a maldição fosse quebrada, alguém teria que arriscar o tiro, com desespero e coragem passageiros. Agarrei a espingarda de meu pai enquanto lágrimas caíam de nossos rostos. Um tiro, uma bala certeira, e tudo ficou em silêncio. A fera à minha frente cambaleou, caindo sobre as gramíneas manchadas de orvalho. A transformação foi lenta e agonizante. Aos poucos, a figura monstruosa se dissolveu, dando lugar a João, meu irmão, imundo e tremendo sobre o solo, olhos marejados de uma tristeza infinita. João havia retornado, sua forma humana restituída, mas deixara para trás cicatrizes tanto em seu corpo quanto na nossa alma, marcas indeléveis de uma noite que perduraria em nossa memória, por resto de nossas vidas. Nunca mais falamos daquele agosto. A maldição estava quebrada, mas as lembranças daquela noite, da luta desesperada e da dor do desconhecido, jamais nos deixariam. Nada foi como antes. Voltamos a ser uma família, mas de alguma forma, sempre assombrada pelas sombras da lua cheia. De minha parte, continuo a me perguntar o que mais poderia existir nas brumas que cercavam o nosso vilarejo. O que outras lendas poderiam se reafirmar como realidades. Sempre que a lua retornava em sua grandeza, a lembrança despertava, e em algum lugar do meu peito, uma pequena parcela da besta adormecia junto com João. Até hoje, nas noites de luar, ainda o vejo olhar para a lua com um misto de temor e reverência. E eu sempre me pergunto, até quando? Passava da meia-noite quando tudo começou. Eu nunca havia dado muito crédito às histórias que os tropeiros contavam sobre a encruzilhada do umbuzeiro. Mas naquela noite, minha descrença vacilou. Sou Joaquim, filho do sertão, acostumado a ouvir histórias que povoam as noites estreladas com mistérios e assombrações. Nunca imaginei que viveria uma delas. Trabalhava levando gado entre as fazendas da região, cortando caminhos isolados e estradas nebulosas. Mas a encruzilhada sempre era evitada à noite. O insistente relapo de um vaqueiro sem rosto, montado num cavalo preto, assombrava os que se aventuravam por ali. Cético, atribuía essas visões ao cansaço e à bebida, companheira fiel dos tropeiros. Naquela noite, porém, uma tempestade inesperada me pegou de surpresa enquanto retornava para casa. Os pingos grossos transformaram a terra batida em lama e o vento chicoteava meu rosto. Sem escolha, atropelei os limites do bom senso e segui pela encruzilhada do umbuzeiro, certo de que alcançaria meu destino antes que a tormenta piorasse. A chuva açoitava o sertão e os sons noturnos se transformaram em sussurros assustadores. Ouvia os dipos sobre o vaqueiro, um espírito vagante esperando os imprudentes. Apertei o passo do cavalo, mas mesmo nos limites do conhecimento, a sensação de um olhar insistente atrás de mim me fez gelar até os ossos. As árvores e os arbustos pareciam querer me engolir, sombras dançando contra a luz efêmera dos relâmpagos. Foi quando vi algo incomum, uma luz bruxuleante no horizonte, como uma tocha tremeluzente destacando-se na escuridão.
Atraído, fui em sua direção. Parecia um poste velho, desconhecível em meio à escuridão e à chuva. O coração martelava, mas parte de mim precisava saber. Quase como por instinto, encostei-me em uma árvore, tentando entender o que via. A luz revelava aos poucos um cavaleiro, imóvel como se fosse parte da paisagem. Estava ali, todo vestido de couro surrado, montado em um cavalo enorme e musculoso. Mesmo à distância, senti o olhar que parecia queimante, sem rosto na penumbra entre nós. Tentei me aproximar lentamente, puxando o revólver que guardava para emergências. Minha mente desejava ver o que os outros haviam fantasiado. Meu coração e meu espírito estavam aflitos, mas algum tipo de hipnose me forçava a seguir em sua direção. A cena, quase indecente em silêncio e quietude, se tornou esmagadora. A luz que anteriormente era minha guia se extinguira, como se a tempestade tivesse sorvido sua chama. A escuridão engoliu o cavaleiro, antes que eu pudesse discernir mais do que sombras e reflexos do que antes era luz. Meus olhos vasculhavam por traços, tentando encontrar uma explicação. Então, uma sensação avassaladora de estar sendo observado novamente me tomou. Estava prestes a dar a volta e partir, quando ouvi o som inconfundível de cascos trovejando. O som profundo e gutural crescia, intensificando-se como um trovão prestes a romper as nuvens. Uma parte de mim queria correr, sair dali o mais rápido possível, mas também desejava saber. Uma figura irrompeu à frente, vindo do meio das sombras. O cavalo preto, majestoso e feroz, mergulhou em minha direção, montado pelo vaqueiro sem rosto. Pela primeira vez, vi suas vestes mais ricamente, agora que ele avançava mais perto. O pânico me congelou, e a vontade de não acreditar colidia com a urgência de sobreviver. Apertando as rédeas, num ímpeto, virei-me, impulsionando meu cavalo para uma corrida furiosa pela trilha lambrecada de lama. Um único relance por cima do ombro revelou o vaqueiro ganhando terreno, um domínio sobre-humano entre as árvores pendentes. Minha mente se estraçalhava entre terror e racionalidade, até que uma grande pedra à beira do caminho me fez tropeçar e cair. O impacto foi brutal. Girei no chão enlameado, minha respiração desordenada, lutando contra a dor que parecia se alojar no meu peito. Levantei-me desajeitadamente, convencido de que aquele momento seria o meu último. Mas ao virar, o cavaleiro desaparecera, como se nunca tivesse existido, a não ser em minha mente desvairada. A chuva arrefeceu, e os sons da floresta recomeçaram, como se a natureza despreocupadamente desconhecesse o que ocorrera. Em pânico e sem respostas, arrastei-me, exausto, para a fazenda mais próxima. Algumas semanas depois, contei a história numa roda de tropeiros. Eles se entreolhavam, alguns rindo, outros se aquietavam, mas todos no fundo reafirmavam suas próprias experiências. Um companheiro mais velho bateu de leve no meu ombro e, com um olhar que revelava mais do que a boca disposta a dizer, assentiu. Às vezes, o inexplicável reside na encruzilhada entre a imaginação e a crença. Quanto a mim, nunca mais passei pela encruzilhada do umbuzeiro à noite. Mas ainda sinto, ocasionalmente, algo tangível, ente de cascos distante, misturado ao vento do sertão. Sou o Carlos e cresci ouvindo histórias assombrosas sobre a ponte velha que atravessa o riacho na parte mais esquecida do nosso vilarejo. As histórias dizem que, na Sexta-feira Santa, um carro de boi espectral se manifesta, arrastando correntes pela ponte. Eu nunca dei muita atenção a essas lendas, até o ano passado, quando acordei no meio da madrugada, movido por uma inquietação inexplicável que me impeliu a investigar. Era uma noite que parecia mais escura que o normal, e uma lua cheia se escondia por entre nuvens densas. O vento frio zunia entre as árvores de forma quase melódica, como se sussurrasse algum segredo antigo que não devia ser lembrado.
Tentando escapar à lógica de uma razão perdida, me peguei caminhando na direção da ponte, como se um chamado insidioso me atraísse. Quando cheguei lá, o silêncio absoluto era perturbador. Até mesmo a correnteza do riacho parecia sufocada pela noite. Enquanto me aproximava, notei marcas escuras e antigas nas tábuas de madeira da ponte. Eram marcas de rodas e arranhões profundos, como se algo incrivelmente pesado tivesse cruzado por ali repetidamente. Meu coração começou a disparar ao ouvir o que poderia ser o som longínquo de correntes arrastando na terra dura. O caos de emoções dentro de mim queria fazer-me voltar, mas minha curiosidade me encorajou a dar mais um passo. As lendas falam de um fazendeiro que morreu tragicamente, tentando cruzar a ponte em uma noite chuvosa, quando um raio partiu o velho galho da mangueira que delimitava a entrada. O galho caiu sobre ele e seu carro de boi, e desde então a ponte nunca mais foi a mesma. Dizem que sua alma não teve descanso, e seu carro de boi retorna, preso entre este mundo e o próximo, tentando completar uma travessia que jamais será possível. Meus olhos, acostumando-se à escuridão, começaram a captar um movimento lentamente emergindo do nevoeiro, que cobria o terreno diante da ponte. Era um carro de boi. Ele se materializava como numa convenção horrenda, com as rodas rangendo e fazendo um som agudo de agonia enferrujada. Mas o mais aterrador eram os bois, esqueletos cobertos por um brilho espectral, que ao invés de carne e osso, eram lembranças em forma nebulosa, como se os gritos do além mesmo me sufocassem. Eu queria correr, gritar por socorro, mas minha voz ficou presa na garganta, meu corpo paralisado pelo terror absoluto que me inebriava. Foi então que percebi que não estava só. Do outro lado da ponte, vi a figura indistinta de um homem, e naquele segundo de percepções dispersas, me pareceu que os olhos dele transbordavam dor, uma dor sobrenatural e eterna. Subitamente, o carro de boi parou, e o que se seguiu foi um silêncio tão denso que eu juraria que poderia cortá-lo com uma faca. O homem espectral gesticulou, e foi quando compreendi que ele me via, que ele sabia que eu estava ali, como um intruso desavisado no cenário de sua eterna danação. Sua mão acenou devagar, num gesto melancólico e solene, como se implorasse por algo que ele mesmo sabia impossível de alcançar. Então, senti um arrepio correr pela espinha, ao perceber que eu era apenas uma testemunha de sua saga de sofrimento, que minha presença não era mais que uma participação involuntária de um espetáculo infinitamente repetido. O carro começou a retroceder lentamente no nevoeiro, e com ele, tudo desapareceu como um suspiro na noite. Voltei para casa, os passos instáveis e cada sombra abrindo caixões de dúvidas na minha sanidade. Contar a alguém era profanar um segredo do qual não desejo ser o portador. E ainda que findisse a clara certeza de que o ocorrido fosse apenas um sobressalto da insônia, de alguma forma, sei que na escuridão da próxima Quinta-feira Santa, algo novamente estará lá, cruzando a ponte em seu ciclo perpétuo de agonia. Hoje, ainda evito a ponte, mas o que vivenciei naquela noite está cravado em mim como espinhos de incerteza e fascinação. Acho que a finalidade não é tentar entender se aquilo foi real, ou um truque de luz e medo, mas sim testemunhar que nem todas as histórias se embalam no conforto do esquecimento. E cada Sexta-feira Santa, as rodas invisíveis do carro trarão à luz o que o tempo tenta encobrir. Meu nome é Josué, e eu fui peão na fazenda do Fundão por mais de uma década. Naquelas terras entre bois e cavalos, entre madrugadas mal dormidas e a incomparável paz das manhãs rurais, aprendi a vida de verdade. Mas as experiências que tive lá me marcaram de uma forma que eu ainda sinto ao relatar o que aconteceu. Tudo começou numa madrugada fria de junho. A fazenda estava mergulhada em um vazio sepulcral, interrompido apenas pelo ocasional pio de uma coruja. Foi nessa época que começaram os rumores sobre o antigo curral no fundo da propriedade,
abandonado desde que me entendo por gente. Dizem que nas noites mais silenciosas, quando o vento tocava as estrelas, era possível ouvir vozes sussurrando. Durante uma conversa vespertina ao redor da mesa do almoço, Carlos, um peão mais novo, nos contou balelas sobre espíritos aprisionados. Vocês não ouviu não, Josué? Os mortos do fundão chamando, querendo companhia. Falou com um sorriso que tentava parecer destemido. Ri dele na hora, mas à noite, como todas as vezes após ouvir aquelas histórias, o sono se tornava escasso. Todo mundo na fazenda já tinha uma teoria, uma história de assombração que fazia repicar o imaginário. Uns diziam que eram as almas dos colonos antigos que nunca partiram. Outros sussurravam sobre um fazendeiro cruel que lá torturava escravos. Além disso, crianças já tinham se perdido no curral, e seus ecos eram ouvidos ainda hoje. Mas entre mitos e realidade, havia algo arrepiante que nos desconfortava. Certa vez, à meia-noite, ao fazer minha ronda habitual, decidi me aventurar até o tal curral. O vento frio cortava meu rosto, mas não era só isso que me fazia tremer. Conforme me aproximava, sombras pareciam dançar entre as ruínas de madeira e ferrugem. E então ouvi um sussurro abafado, quase como se meu próprio nome estivesse sendo soprado pelo vento. Josué, Josué. Não podia ser. Voltei correndo para casa, o coração disparado. Mas lá dentro de mim, algo mais forte do que o medo me chamava de volta. Era como se a própria terra quisesse que eu fosse novamente. Afirmei para mim mesmo que eram apenas os ecos do vento, uma brincadeira da noite que minha mente havia moldado por conta das histórias que Carlos me contou. Mas as coisas pioraram. Outras pessoas da fazenda começaram a ouvir as chamadas. Não eram apenas os nomes. Agora eram frases mais complexas. Conversas que pareciam surgir do tempo e espaço distorcidos, prometendo segredos que nunca deveriam vir à tona. Determinamos que precisávamos ter respostas. Juntamos um pequeno grupo de peões e decidimos que naquela sexta-feira, com a lua alta, investigaríamos o que estava acontecendo no curral. Levamos lanternas, mas sua luz nunca parecia ser suficiente. O ar estava pesado e uma neblina espessa cercava o curral, tornando tudo mais difícil. Minha lanterna captou, por um segundo, uma silhueta translúcida. Poderia ter sido minha imaginação, mas parecia tão real. Ao chegar, sentamos em um círculo, encorajando uns aos outros a falar sobre qualquer coisa para espantar o medo. O silêncio reinou por longos minutos antes de ocorrer o impensável. As vozes começaram a sussurrar novamente, e dessa vez mais claras, mais distintas. Por que vieram? Vocês não são bem-vindos. Uma voz se destacava entre todas, não era humana, envolta em um grave sobrenatural. Carlos, na tentativa de proferir coragem, proferiu uma espécie de provocação. Mostrem-se, se têm coragem. Assim que ele terminou a sentença, um vento cortante varreu o centro do círculo, apagando as lanternas e transformando a escuridão numa presença hostil e apavorante. Sentimos um tremor nas tábuas do curral, como se algo ou alguém estivesse tentando emergir. Estávamos congelados de medo. Carlos começou a gritar e correu em direção à escuridão, enquanto os outros paralisaram. Tudo parecia ter sido uma eternidade até o momento que senti uma presença se aproximar de mim por trás. Uma mão tocou meus ombros enquanto eu ouvi um último sussurro. Mande embora ou todos sofrerão. Na manhã seguinte, o sol trouxe consigo o calor que nos sacudiu para longe da realidade da madrugada anterior. Carlos não foi visto depois daquela noite. Procuramos por ele durante dias, mas o encontramos apenas semanas depois, quando suas roupas apareceram misteriosamente dobradas à entrada do curral, sem sinais de luta. Muitos acharam que ele fora vítima de sua própria loucura. Ainda ouço meu nome sussurrar ao vento quando volto a sonhar com aquele lugar. E mesmo depois de tantos anos fora da fazenda do fundão, aquele chamado permanece. Como um lembrete persistente daquilo que conhecemos, mas nunca entendemos. Quem escuta, ri ou ignora. Mas se algum dia caminhar naquelas terras, lembre-se,
O vento é só o começo. E aqueles que escutam os sussurros, eu recomendo, não respondam. A curiosidade pode cobrir-se de terrores que a mente jamais deveria conhecer. Embora relutante, eu preciso contar o que me aconteceu naquela mata fechada para que outros não cometam o mesmo erro. Meu nome é Vicente e sou um caçador há mais de 30 anos, conhecedor das florestas densas do interior de São Paulo. Mas há algo naquela mata que desafia qualquer lógica. Naquele dia, logo ao amanhecer, saí em busca de um guariba que tinha ouvido rugir nas noites anteriores. As pessoas do vilarejo, sempre desconfiadas, falavam sobre um curupira que habitava aquela região, uma entidade protetora da floresta. Eu não me deixava levar facilmente por essas histórias, julgando que eram apenas lendas para assustar crianças. Mal sabia que estava prestes a encontrar algo que iria assombrar meus sentidos. Tudo começou quando me deparei com pegadas na terra úmida da mata. Logo notei algo curioso. Estavam ao contrário. Segui aquelas pegadas, acreditando que talvez fossem de outro caçador. Embora meu instinto me dissesse que era improvável. À medida que avançava, a vegetação parecia se tornar mais viva, cada folha parecendo sussurrar um aviso silencioso. O dia se arrastava, enquanto eu andava em círculos, como se estivesse sendo guiado por um caminho invisível. Foi então que ouvi a primeira gargalhada, um som agudo e ecoante, que parecia vir de todos os lados e lugar nenhum ao mesmo tempo. Uma sensação de pânico tomou conta de mim, mas minha determinação foi mais forte. Decidi descansar sobre um tronco caído, esperando ganhar forças e clareza. Foi então que escutei o sussurro do vento trazendo com ele outras vozes, que contavam histórias de enganos e travessuras, de caçadores que nunca voltaram. A floresta parecia mais escura, mais sufocante. Tudo era um jogo de sombras e sons, e a sensação de estar sendo observado não me deixava. A tensão atingiu seu ápice quando, de repente, tropecei e caí em uma clareira que não deveria estar ali. No chão, à minha frente, encontrei minha espingarda, ou o que restava dela. O metal estava torcido em direções impossíveis, como se tivesse sido dobrado por mãos invisíveis e poderosas. O ar ao meu redor parecia vibrar com uma energia que marcava minha pele. A sombra se alongou até cobrir meu corpo, e de dentro do negrume, uma figura apareceu. Cabelos longos e vermelhos como fogo, olhos brilhantes cheios de astúcia e uma boca que se abria em um sorriso sinistro. O curupira não era um ser de crianças, isso estava claro. Ele falou, sem mover os lábios, diretamente à minha mente. Palavras que formavam imagens embaçadas de destruição e vingança. Eu vi o passado e o presente se misturarem naquelas visões. Caçadores como eu, que pisaram onde não deviam, que retiraram o que pertenciam unicamente à mata. Vi suas faces deformadas pelo medo final, gritos silenciosos, eternizados em momentos de desespero. Naquele instante, sem ver outra saída, corri. Minha única chance era me afastar e encontrar o caminho de volta. O riso ainda ecoava ao meu redor, misturado ao som de galhos quebrando, como se uma sombra estivesse em meu encalço. Foi a corrida da minha vida. Deixei uma parte de mim naquela floresta. Quando finalmente alcancei o vilarejo, já ao cair da noite, os olhares eram de susto e curiosidade. Relatei o que havia acontecido. O terror que senti por trás daqueles olhos ardentes e do sorriso ameaçador. Mas quem iria acreditar em um caçador vencido por uma lenda? Apenas percebi que havia uma diferença nos detalhes depois daquele encontro. A mata sempre esteve ali, e eu era só mais um que tinha pago o preço. Ainda lembro da floresta e de seus segredos silenciosos. Evito cruzar aquela fronteira novamente, temendo não ser desta vez só uma advertência. Quando o vento sopra durante a noite, às vezes acredito ouvir aquele riso ao longe, me chamando de volta para a sua brincadeira mortal. Nunca mais procurei o guariba, e o vilarejo também se silenciou sobre minhas histórias. Alguns dizem que eu enlouqueci,
ou que bebia mais antes de entrar na mata. Mas quando as luzes da cidade tremulam no horizonte e a noite traz o chamado do desconhecido, sei lá no fundo que o Curupira não é apenas parte de um conto. Ele está lá, vigiando, esperando. Portanto, se a curiosidade o levar para aquelas matas densas, lembre-se. Siga as pegadas, mas não confie nos olhos, porque ao olhar para trás, pode ser a última coisa que fará. Meu nome é Rafael e cresci na pequena cidade de Lagoa do Serrote. Um lugar pacato no interior do Brasil, cercado por histórias e lendas que fazem parte do nosso cotidiano. Uma dessas lendas falava do Nego da Água, uma figura mítica que assombrava a lagoa, especialmente durante as noites de lua cheia. Contudo, para mim, tudo isso não passava de histórias contadas na beira do fogo. Até que uma noite tudo mudou. Eu sempre fui fascinado pela pescaria. O silêncio da noite, interrompido apenas pelo som suave das águas e o ocasional pio de uma coruja, sempre me acalmou. Naquela noite, a lua estava cheia, refletindo sua luz prateada na superfície da lagoa. Meus amigos sempre diziam para evitar pescar nessas noites. Insistiam que é quando o Nego da Água sai para caçar. Eu ria, imaginando que não passava de uma desculpa para não sair de casa no frio úmido da noite. A lua já estava alta quando cheguei à beira da lagoa. Cravei a vara na areia macia e esperei. O tempo passava devagar e o silêncio se tornava cada vez mais pesado. Lembrei-me das histórias sobre a mão fria que puxava os pescadores incautos para o fundo da lagoa. Era um pensamento bobo, contudo, na quietude da noite, se tornava perturbador. Então, algo quebrou a calma. Uma leve ondulação na água, como se algo movesse por debaixo da superfície. Fiquei alerta, mas tentei me convencer de que era apenas um peixe maior. Continuei sentado, mas não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. À medida que a noite avançava, a temperatura caiu, um frio invernal que parecia nascer da própria água. Meu olhar, antes fixo no anzol, se desviava involuntariamente para o centro da lagoa, onde as sombras dançavam sinistramente sob a luz da lua. Um vento gelado soprou, levantando uma neblina das águas, e foi aí que a vi. Uma silhueta se destacando na penumbra, imóvel, porém inconfundível. O ar ficou pesado, como se a própria escuridão ao meu redor estivesse contraída, esperando. Lentamente, a figura pareceu começar a se mover na minha direção, e um calafrio percorreu minha espinha. Tentei afastar a visão, segurar firme na realidade, mas a curiosidade mórbida me prendia, me forçando a ficar. Meus amigos sempre alertavam sobre a maldita mão fria, e naquele momento, acreditei verdadeiramente que aquela era a única explicação. Sem aviso, a vara foi puxada com uma força descomunal, quase me jogando no chão. Segurei firme, lutando contra a tensão, quando uma corrente gelada subiu pelo cabo de madeira, engolindo meu braço. A sensação era de uma mão invisível, fria e impiedosa, que se entrelaçava nos meus dedos e pulsava a vida própria. Larguei a vara, recuando em pânico, mas era tarde demais. A sombra estava mais próxima do que eu gostaria de admitir. A névoa agora ocultava sua verdadeira forma. Eu queria correr, mas algo na minha mente dizia que o movimento chamaria ainda mais atenção. Infelizmente, meus pés por vontade própria já estavam se afastando, a passos cautelosos. De repente, senti uma dor na perna, um puxão súbito que me tirou o equilíbrio, me atirando de costas na areia fria. O terror tomou conta de mim quando vislumbrei, mesmo que por um breve segundo, a forma de algo indescritivelmente errado emergindo parcialmente das águas. Feições sombrias, um olhar que parecia atravessar minha alma. Lutei contra a força que me arrastava. Chutando e maldições saíam sem controle dos meus lábios. Mas o que aconteceu a seguir
é difícil de descrever. A lua, até então brilhante, foi engolida por grossas nuvens e o mundo mergulhou na escuridão total. Quando me dei conta, estava sozinho novamente. A dor em minha perna era substituída por um formigar desagradável. Cautelosamente, me levantei, o coração aos pulos. A névoa parecia ter se dissipado e a lagoa estava novamente inerte, como se nada tivesse acontecido. Eu havia escapado, ou pelo menos era no que precisava acreditar para não enlouquecer. Ninguém acreditou na minha história, é claro, embora reconhecesse marcas de dedos pálidos ao redor do tornozelo, como se algo tivesse realmente tentado me puxar para o fundo. Hoje, jamais retornarei à lagoa durante a lua cheia, pois ainda sinto a presença do nego da água em noites frias e nebulosas. E ao contrário de antes, agora sou eu quem alerta os novos pescadores, por mero capricho, mas por saber o que espreita sob aquelas águas traiçoeiras. E a dúvida sempre permanece. Fui vítima de uma lenda ou atraí para mim algo infinitamente mais sombrio que vive nas profundezas indomáveis? Essa é a história que compartilho, com detalhes que ainda tremem meu coração. Ouçam e peçam para jamais conhecerem o nego da água, pois sua mão fria continua à espreita, esperando por almas desavisadas como a minha.